Oi, gente, boa noite. Espero que todos vocês estejam bem na noite de hoje. E hoje eu desejo conversar com vocês sobre um assunto que eu considero bem interessante. É justamente sobre os desencarnes coletivos. Esse assunto, acredito que desperte aí uma curiosidade, né? E com base nisso, eu hoje desejei trocar aí umas figurinhas com vocês. Espero que eu consiga trazer um pouquinho de esclarecimento acerca desse assunto. Então, todas essas tragédias são extremamente impactantes, né? Esses desencarnes coletivos, e terminam mexendo com cada um de nós, porque, logicamente, nos toca profundamente. Nós ficamos muito mexidos, o que é muito natural. Muitas pessoas se perguntam o porquê que acontece, né, esses desencarnes coletivos, esses desencarnes em massa, né? E o que ocorre é que existe aí mais de uma possibilidade ou né, dentro dessa situação. Mas na maioria das vezes essas questões têm uma relação muito grande, uma relação direta com a questão da vibração. Todos nós, espíritos encarnados, nós temos uma referência, uma essência energética que tem relação com o nosso espírito. Essa referência energética, ela nos define, ela nos traduz, e isso daí termina nos acompanhando por inúmeras existências, até que nós, através do nosso processo evolutivo, nosso processo de crescimento, de lapidação, de aprendizado, a gente vai equilibrando, né, as nossas energias, as energias do nosso espírito. O que ocorre é que temos inúmeros lados que nos definem energeticamente, que nós desconhecemos. Nós somos um mistério até para nós mesmos, simplesmente porque somos espíritos milenares, espíritos que vivemos aí uma infinidade de existências e haveremos de viver muitas outras. Então, basicamente, né, o que termina acontecendo em muitos desses desencarnes coletivos é justamente uma atração, de vibração daqueles espíritos que estão envolvidos naquele processo, né, do desencarne coletivo. Aqueles espíritos ali, em algum nível, têm uma proximidade vibracional energética. E esse tipo de situação, muitas vezes, os atrai, os puxa para um determinado tipo de situação que os leva a desencarnes coletivos. É importante lembrar que esses desencarnes coletivos também, muitos espíritos que estão envolvidos nessas situações, muitas vezes é algum processo de resgate, alguma prova, né, que também foi solicitada pelo espírito, né? Então é uma
união, uma reunião de situações que terminam contribuindo para que aquele tipo de situação aconteça, né? Basta dizer que aquela pessoa que não tem compatibilidade energética com a vibração daquele tipo de situação naquele momento, ou não havia nenhum tipo de processo de resgate que passasse por aquilo ali, muitas vezes, vamos supor, tem uma viagem de avião e a pessoa perde aquele avião, né? Então, quer dizer, as pessoas que são atraídas para esse tipo de situação, ou porque era justamente a questão da vibração, ou uma questão de resgate, e aí esse tipo de situação triste termina acontecendo. É fato que esse tipo de situação é normalmente extremamente impactante, movimenta não só o pesar, a dor, a tristeza daquelas pessoas que tinham relação com aquelas pessoas que passaram ali pelo desencarne coletivo, mas também esse tipo de situação movimenta, sensibiliza, mexe com o emocional das pessoas que até não conheciam as pessoas que estavam envolvidas naquele processo de desencarne. Mas o fato é que todos nós somos levados a pensar, né, a buscarmos explicações e a entendermos e a darmos valor muitas vezes para pessoas que estão tão próximas de nós e que muitas vezes nós não damos valor, não valorizamos, não temos ali uma troca de amorosidade, uma troca de mais entendimento, de mais compreensão, certo? E talvez nesses momentos tristes e dolorosos nós sejamos levados também a pensar nessas pessoas que têm uma relação mais próxima com a gente, né? É nesses momentos nesses momentos tristes, que muitas vezes nós paramos para pensar, né? E alguma coisa desperta dentro da gente para que a gente comece a dar valor e a compreender e aceitar mais as pessoas que representam os maiores desafios nas nossas vidas. Então, meus queridos, hoje eu quis conversar com vocês sobre esse assunto, porque são situações muito traumáticas, são situações muito difíceis e na grande maioria das vezes, né? Aliás, acontece sempre isso. Esses espíritos que desencarnam, né, que passam pelo processo do desencarne coletivo, são espíritos que precisam de muita oração. A equipe de irmãos socorristas, né, as várias equipes, porque não é uma equipe só, são várias equipes de irmãos socorristas, precisam sempre de muita energia para o socorro desses espíritos que passam por esse tipo de situação. Muitos espíritos ficam presos nessas situações por muito tempo. Quando a equipe tem dificuldade de chegar e resgatar, muitos espíritos de tão traumática que é a situação, ficam revivendo muitas vezes o momento daquele acidente, né, daquele processo do desencarne coletivo, né? Então, em situações como essas, né, dos desencarnes coletivos, é sempre muito, muito importante que a humanidade se una em oração, né, emanando as melhores energias a fim de que esses irmãos possam ser socorridos. E nessas horas nós emanamos energias de amor, emanamos energias de luz, oramos por todos esses irmãos para que as equipes possam verdadeiramente chegar e recolher todos esses irmãos para hospitais na espiritualidade, para que eles possam
ao receber o auxílio necessário, possam dar continuidade à vida no plano, na pátria espiritual. Então as coisas funcionam mais ou menos assim dentro dessa questão dos desencarnes coletivos. Espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho de esclarecimento acerca desse tipo de assunto. Então desejo que todos vocês tenham uma noite abençoada, de muito amor, de muita luz, muita serenidade e muita paz. Fiquem com Deus hoje e sempre. Que assim seja.